Pessoal, o secretário Fernando José da Costa, que ele faz parte da Secretaria da Cidadania e da Justiça, ele deu uma entrevista para a Jovem Pan de Bauru, né? E o apresentador é o Alexandre Pitoli. E nessa entrevista ele falou a respeito da isenção de IPVA para pessoa com deficiência. E eu anotei aí o trecho da entrevista, né? E eu vou ler aqui para vocês, para depois a gente fazer uma análise em cima do que esse secretário diz, tá? Fiquem bem atentos, prestem bem atenção no que ele diz. Abre aspas. 75 mil pessoas com deficiência que não pagam o IPVA de seus veículos, elas têm a isenção total do IPVA do seu veículo, mas existiam algumas exigências e existe uma crítica das pessoas com deficiência e da população de que esse número era muito restrito. Então, se exigia que deveria ter uma modificação física, uma modificação no automóvel para poder ter direito a essa isenção. Hoje, o Estado de São Paulo, sob a liderança do Rodrigo Garcia, que é o governador, né, o atual governador do Estado de São Paulo, porque o João Dória agora está se candidatando a presidente, então o Rodrigo Garcia está no lugar. Entendeu que nós temos que ampliar essa isenção para várias pessoas com deficiência, inclusive casos em que não há alteração do veículo. Por exemplo, pessoas com deficiência visual, deficiência auditiva, autismo, que não há modificação em seu veículo, mas são merecedoras da isenção do IPVA, são pessoas vulneráveis que precisam da atenção do Estado de São Paulo. Então, agora, no final de junho, a Prodesp estará abrindo o link para que essas pessoas, aqui ele falou agora por último, façam a inscrição e fiquem atentas no site do IMESC, no site da Secretaria das Pessoas com Deficiência, no site da Secretaria da Fazenda e, sem dúvida nenhuma, a expectativa nossa é de aumentar para 375 mil pessoas que deixarão de pagar o IPVA por serem pessoas com deficiência física. Vamos recordar, em 2020, o João Dória já tinha avisado que ele queria acabar com a isenção de IPVA das pessoas com deficiência. Inclusive, em agosto, setembro, saiu bastante matérias a respeito disso, tá? As manchetes eram essa. Mas antes disso, as pessoas com deficiência visual, as pessoas autistas, deficiência física, as pessoas com deficiência mental tinham direito à isenção do IPVA, tá? Nessa época não tinha problema nenhum, e tanto é que demorou para os autistas, para as pessoas com deficiência mental terem esse direito, né? Primeiro foram as pessoas com deficiência física e depois vieram eles. Então demorou bastante. Então até aí tudo bem. Aí ele começou a veio com essa conversa em 2020, lá em agosto. João Dória disse, né, que estava tendo muita fraude, que tinha muitas pessoas se passando por pessoa com deficiência e estavam tendo direito à isenção de IPVA. Inclusive, ele chegou a dizer que ele ia também tirar a isenção do IPVA de pessoas com deficiência visual, dos autistas, de todas essas pessoas que não tinham alguma adaptação no carro. Porque quem ia ter direito à isenção do IPVA seria somente as pessoas que tinham alguma adaptação no carro. Então ele chegou a dizer isso daí. E no caso dessa fraude que ele disse tanto, né, porque tinha que fazer isso, né, colocar todo mundo aí nesse, como eu disse no outro vídeo, balaio de gato, para analisar tudo, ele já tem todos os nossos dados, tudo que é nosso ali está digitalizado. Eles tinham um jeito de verificar essa fraude, vocês não acham que tinham? Tinha um jeito de confrontar, saber as pessoas que estavam fraudando, que estavam mentindo e as pessoas que não. E ele disse também na época que as pessoas que teriam direito a essa isenção seriam pessoas com deficiência física severa ou profunda. E eu lembro que teve um deputado, que eu vou ler aqui para vocês, que ele disse o seguinte, ó, deputado estadual Mauro Bragato, ele disse que o governo, e eles estavam querendo resolver isso logo, eles colocaram até como uma emergência, que eles precisavam resolver, precisavam aprovar logo essa lei. E esse Mauro Bragato, ele falou assim, que o governo quer agilizar o processo para conseguir 10 bilhões e tentar amenizar os danos causados nesse ano, que era de 2020 na época, para enfrentar o ano de 2021. Então eles queriam aí com esse processo todo aí economizar, né, dar uma enxugada aí na máquina de 10 bilhões. Inclusive, na época não era só em relação ao IPVA, né, de pessoa com deficiência, mas também em relação às alíquotas das locadoras, tá? Daí dá para ver mais ou menos o que eles estavam pretendendo.
E aí o projeto, gente, ele foi aprovado na madrugada do dia 14 de outubro de 2020, na madrugada, porque é assim que eles agem, né? É tudo na madrugada, né? Enquanto a gente está dormindo, eles estão trabalhando, né? É assim, né? Eles trabalham durante a madrugada. E aí entrou em vigor em janeiro de 2021. Inclusive, tem uma lista de todos os deputados da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, aqueles que foram a favor desse projeto e que foram contra. Eu não sei qual site que saiu, não sei se foi da UOL, inclusive até coloquei no blog essa lista de todos eles. Tem um promotor, que acho que é Tafner, vou ler aqui para vocês, na época, acho que foi em setembro de 2020, ele disse que isso ia causar uma discriminação entre as pessoas com deficiência. Tá? Tipo assim, é como se colocasse pessoas com deficiência uma contra as outras, né? Então, olha o que ele disse a respeito disso, o que o promotor disse. Ele falou assim, essa nova medida do governo vai gerar uma diferenciação ilegal entre as pessoas com deficiência em São Paulo, ferindo os princípios da dignidade da pessoa humana, da igualdade, da não discriminação, da isonomia tributária, da acessibilidade e da inclusão social. Olha isso, quanta coisa que poderia causar e causou, né? E aí ele fala assim, quando você coloca, por exemplo, uma pessoa com deficiência e você fala, não, essa pessoa com deficiência, ela tem esse tipo de deficiência, ela tem direito a essa isenção. Não, essa daqui não tem direito a essa isenção, porque eles falam de deficiência agora, né, que vai ter direito moderada, grave ou gravíssima. Mas quais são os critérios? Então, o que é uma pessoa com deficiência moderada para eles? O que é uma pessoa com uma deficiência grave e gravíssima? Né? Eu, por exemplo, qual que eu me encaixaria? Entenderam? E olha o que o Tafner, esse promotor, disse. Ele falou o seguinte, uma pessoa com a amputação da perna direita necessitaria de adaptação com a inversão dos pedais do acelerador e do freio, e assim seria contemplada com a isenção de cobrança de PVA. Por sua vez, aquele com a amputação da perna esquerda, que necessitaria somente de um câmbio com câmbio automático, não seria isento da cobrança do recolhimento do IPVA, ainda que com grave e idêntica limitação de mobilidade. Entenderam? Então fica aí 2 pesos e 2 medidas. Igual o pessoal que está perguntando para mim. Vera, eu tenho, por exemplo, numa mão, eu não tenho os 4 dedos, mas eu tenho o polegar. Porque até então ele sempre teve direito à isenção de IPVA. E agora? O que será? O que vai acontecer quando eu passar lá pelo perito? É difícil, né, gente? Não tem nem como eu responder isso. Eu não sei quais são os critérios que eles estão usando. Inclusive, eles já estão contratando, né, os médicos peritos para o IMESC. Saiu a última notícia agora sobre isso. Inclusive, pessoal, nessa entrevista aí que teve aí na Jovem Pan de Bauru, o apresentador, Alexandre Pitolo, ele começou a falar, então, né, secretário, estava tendo muitas fraudes, né, pessoas aí se passando por pessoa com deficiência, e essas pessoas são aquelas mesmas que furam fila, que usam vaga preferencial, que isso, aquilo, outro, tipo assim, né, dizendo assim, realmente tem que fazer isso mesmo, tem que colocar todo mundo aí no balaio de gato mesmo, né? E ele mesmo acabou falando, os bons pagam pelos maus. Gente, você acha que tinha necessidade disso, como eu falei para vocês agora há pouco? Eles não poderiam ali checar direitinho? Tinha como sim checar, saber quem tá fraudando e quem não tem, não precisava fazer tudo isso. É complicado deixar as pessoas aí tudo na dúvida, as pessoas confusas, sem saber o que vai acontecer, sem saber se vai perder a isenção de PVA ou não. Então, parece que eles fazem umas coisas assim para realmente acontecer isso, né? Pra gente ficar nessa dúvida e depois eles vêm com a solução. Aí, ó, não, agora a gente vai ser, não, vamos ser bonzinho com vocês e tudo bem, a gente não vai tirar, vamos deixar as pessoas com deficiência visual com isenção, as pessoas autistas com isenção, né? E vamos resolver o problema de vocês. Eles mesmos criaram o problema, gente. São eles mesmos que criaram tudo isso. Como é que isso não está acontecendo nos outros estados brasileiros? Por falar nisso, coloca aí pra gente aí nos comentários se o seu estado está acontecendo isso, que estado que você mora, se você está passando por essa situação. Vocês aí também no comentário o que vocês estão achando aí do que eu estou falando, né? Porque de repente às vezes eu estou falando uma coisa que não tem nada a ver. Só queria saber também a opinião de vocês, pra gente poder tentar entender o que está acontecendo. Tá difícil, né, gente? Tá difícil. E inclusive também, cadê a secretária lá dos direitos da pessoa com deficiência do Estado de São Paulo, né? E cadê os senadores que defendem as pessoas com deficiência para deixar essas coisas rolar tudo do jeito que estão rolando aí?
que esse governador aí fez o que fez e ficou por isso mesmo, agora colocou outro lá, né, que vai seguir a mesma cartilha dele. Então, eu queria colocar isso aí para vocês, saber quais são as reais intenções, o que está por detrás disso. Será que realmente estava acontecendo muita fraude? Estavam fraudando? Tinha muitas pessoas com deficiência fraudando? Ou tem um outro objetivo? Ou um outro interesse, né? Já que eles disseram lá atrás que eles precisavam economizar aí uns 10 bilhões de reais, né? Tudo isso. Tá bom, pessoal? Então, não esqueçam aí, quem é novo nesse canal, não esqueça aí de se inscrever, ficar por dentro aí sempre aí das novidades que está acontecendo aí no mundo PCD. Abraço aí para vocês e até o próximo vídeo.